Olá, bem-vindo ao nosso podcast Construindo Políticas, o nosso primeiro programa no segmento de política. E hoje a gente está recebendo uma convidada muito especial. Ela é presidente do PV Mulher no estado de Roraima. Com vocês, Cristina Burger. Oi, obrigada. Obrigado por ter vindo, Cristina. Você não é daqui do Rio de Janeiro, né? Não. E eu quero te agradecer o tempo por você estar aqui gravando com a gente, conseguir encaixar nossas agendas. Sim. Eu já dei uma olhada na sua rede social, eu sei que você tem uma história linda, você luta por uma causa muito, muito importante, né? Mas antes da gente entrar nas nossas perguntas, eu queria pedir para você contar um pouco a tua história pra gente. Sim. Eu quero saber sobre a Cris, posso chamar de Cris? Pode. Eu quero saber como a Cris foi parar nessa área, lutar por essa causa e hoje chegar a ser presidente do PV Mulher. Então, por favor, conta a sua história pra gente. Bom, a minha história, assim, começou assim, o meu empreendedorismo é desde pequena, né? Eu vim de uma família muito humilde, e a minha família... Você nasceu em qual estado, desculpa? Eu nasci no Rio Grande do Sul, porém com 1 ano de idade, toda a minha família, que era de mecânicos, meu avô era torneiro, meus tios eram mecânicos, meu pai também, foram para Boa Vista, Roraima. Perfeito. Eu tinha 1 ano de idade. E lá eles construíram, né, uma cidade em ascensão, uma cidade, né, que ainda está, né, em crescimento. E lá fincaram raízes, assim como quase 80% da população, né? E desde então nós moramos lá, nunca mais voltamos, eu e meu pai, meus tios até voltaram, outros não. E desde de pequena, assim, eu tenho esse sangue, assim, de empreendedorismo, a princípio. Que legal. Com 7 anos eu queria vender din-din, que é o chup-chup, em várias cidades, né, o chopp. Aí eu vi que meu pai estava falando, né, que ele estava com problemas financeiros, aí eu, no outro dia seguinte, falei com o funcionário, falei, vamos lá, vamos fazer isso aí. E sempre nessa cidade onde eu morei, né, que é uma cidade pequena até... No interior? Não, na capital, Boa Vista, né? Porém, assim, eu sempre vi o governo. Então, assim, eu conheci o governo desde pequena. Eu conheci quando era um território. Então, assim, desde então, eu conheço aquela cidade como uma pessoa que nasceu lá. Eu me sinto uma macuxi, né? Boa Vista, Roraima é uma cidade cheia de minérios, onde boa parte dela é totalmente com demarcação de terras indígenas. Então, assim, eu nem pularia dos 7 anos, já começaria a falar política e meu olho brilha. Então, porque como eu parei aqui, foi justamente por tudo isso, né? Que eu, só tô nos 7 anos, né? Mas eu cresci lá, estudei. Estudou lá? Estudei lá, estudei na Escola São José, da 1ª série até a 8ª série. E eu fui muito feliz, fiz amigos de 40 anos, onde até hoje tenho, conheço muita gente, conheço o crescimento da cidade. Que legal. Analisei a política desde muito cedo, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa muito crítica. E sempre tive essa visão de que como que o dinheiro está chegando no povo, desde pequena, entendeu? Eu nunca aceitava alguma coisa que meu pai falava, eu sempre, mas por quê? Sempre questionava, né? Sempre. Pai, vamos pagar a luz. E eu olhava, né, desde ler. Aí esses impostos, do que se trata? Aí ele, minha filha, é o governo. Sei. Então, assim, eu sempre gostei muito de história, geografia, aquela, né, reprovava em matemática. Não, lógico, né? Não reprovava, mas, reprovava. Ficava em recuperação. Então, eu sempre respirei. Entendi. Você falou que você teve uma veia empreendedora e empreendeu. E foi lá nessa cidade? Foi, todos. Quando você fez formação acadêmica universitária lá também? Também. E qual é a sua formação lá? A minha formação é em comunicação social. Legal. Voltada à publicidade e propaganda. Legal. Aí eu tenho pós em gestão empresarial. Que legal. Gestão de RH. Tenho mestrado de docência. Que legal. E estou agora na pós de políticas, né? De ciências políticas. Ciências políticas, perfeito. E você, quando você teve esse momento de empreender, você chegou a trabalhar em algum lugar? Ou você, por exemplo, começou a estudar, começou para a faculdade, começou a empreender? Então, aí pronto, formei na 8ª série, aí a primeira coisa que eu quis fazer foi empreender. Meu pai não deixou, eu tinha 16 anos, passei para o 1º ano.
Aí eu dizia que eu ia para a biblioteca. A biblioteca é no centro, né, da cidade. Sim. Né? Palácio da Cultura, até chama lá. E aí eu dizia que eu ia para a biblioteca e eu trabalhava numa loja que vendia bonés. Foi meu primeiro emprego. Caramba, trabalhava escondida. Escondida. Aí eu ficava 4 horas acertada com meu colega e ele me pagava diária, senão eu não trabalhava para ele. Chamava Bacana. Infelizmente, ele não está mais lá, mas é uma pessoa que também tem muita história nessa cidade, que... Enfim, e desde então, aí logo em seguida eu não me satisfez, meu pai descobriu, óbvio, né? Imagina a pessoa sair todo dia para estudar, né? Desde aquela época nós... Começa a ter o próprio dinheiro também. Deixa que eu vou... Não, eu vou pagar aqui, não precisa mandar mesada. Desde aquela época tinha sempre um perrengue, né? Eu sofri o perrengue do real, do cruzeiro pro real. Entendeu? Eu dizia, meu Deus, tanto dinheiro vai se transformar em tão pouco. E isso, assim, né? Bem adolescente, eu sofri isso. E eu não me contentei do meu pai dizer não na loja dos bonés, porque ele disse que não é uma coisa fixa. Eu fui para convencer ele de que eu era um freelance e que ele precisava me deixar porque eu precisava trabalhar e ganhar o meu dinheiro. 16 anos. E aí eu, né, fiquei assim e tal, aí ele me deixou em casa, não deixou eu trabalhar. Depois, né, que ele disse não, que ele não deixou eu trabalhar na loja de bonés, né, que era do meu amigo Bacana. Aí eu fui distribuir meu currículo, porque eu já tinha datilografia naquela época, né? E curso de um monte de coisa. Já estava estudando computação, que era aquelas coisas DOS imensas. E aí eu fui e consegui um emprego de telefonista. Conseguiu um emprego? De telefonista, ainda não né? Estava empreendendo não, ainda não. Mas assim, foi muito pouco tempo, porque assim, tem um caso até para contar. E se tornou assim, não se tornou meme, né? Mas entre os meus amigos. E eu consegui esse emprego de telefonista, graças a Deus. E foi no Fórum de Roraima. No Fórum de Boa Vista, né? No Fórum, no centro de Boa Vista. Chama Fórum Sobral Pinto. Né, Fórum de Boa Vista. Primeiro Fórum de Boa Vista, fica bem no centro de Boa Vista. Você era telemarketing? Não, eu era telefonista mesmo, telefonista aquelas de PBX e tal. Sei. Então, eles ligavam, defensor geral, defensor público, né, defensor geral, que era o chefe, né. E quem trabalhava comigo, na minha frente, era um colega meu que chamava Alex Ladislau, depois eu vou pedir permissão para ele. Ele era fotógrafo e também aluno de Direito da UFRR. Legal. E eu me espelhava nele, porque eu queria muito fazer Direito. Passei 5 anos e tal, só que eu disse, não, eu acho que a minha veia realmente é empreendedora. Só que esse emprego estava suprindo as minhas comprinhas, digamos assim. Para quê? Por quê? Seus gastos ali. Eu comecei a comprar gesso, e naquela época, vender gesso e pendurar nas paredes era legal. Daí eu comecei a pintar joaninha... gesso. Eu fazia o gesso, pintava, tipo, joaninha, coisas assim, para decorar a sala. E aí passou a ser, fora o meu emprego de telefonista, eu fazia essa mão de obra terceirizada, que já era um empreendimento. Comprava e pintava. Comprava o gesso, recebia, pintava e vendia. Mas assim, foi muito legal, eu tive muito contato, né? E já com o meio, né? Que era o meio da advocacia, que hoje até muitos se tornaram políticos, outros não. Eu saí da defensoria com 3 meses, porque assim, não deu para mim trabalhar, eu precisava estudar, né? Tanto que eu reprovei o primeiro ano, porque eu quis trabalhar e estudar. Aí meu pai, não, negativo, você reprovou, agora você vai para o Sul. Aí ele me obrigou a fazer 2º e 3º ano no Sul, numa escola de freira. Tipo assim, eu trabalhava... Aí você tinha família em outro lugar? Tinha, no Rio Grande do Sul, minha família toda é de lá, né? Eu não tinha, tipo, a família da minha mãe, boa parte do meu pai, só um pouco da família do meu pai, enfim. E aí eu deixei o trabalho de telefonista e no 2º e no 3º ano realmente estudei, pronto. Porém, já empreendendo, eu comprava lingerie, revendia dentro da escola. E como era uma escola de freira, rígida, lingerie não era muito aceita, né? Então, geralmente, eu ia parar na direção, com uma mochila e os livros na mão, e cheio de calcinha, sutiã, para revender para minhas colegas. Aí elas me colocavam, tipo, às vezes me deram suspensão, só que viram que não ia dar certo, né? E aí diz assim, Cristina, tu trouxe, mas não mostra na sala de aula. E desde então, assim, foi isso. E, assim, meu primeiro empreendimento.
e depois foi malha, e eu vendi apneia, depois eu fui dona de locadora. Caramba. De DVD, 24 horas, quando estava assim, estourando aquela fita, aí eu digo, ai meu Deus, onde é que eu vou colocar algo de... E eu sempre fugindo, sempre, porque Boa Vista, Roraima, politicamente falando, sempre foi aquela empresa totalmente, o Olerite, tipo assim, é só o Olerite que movia o Estado. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí o sonho de todas as pessoas era, tipo, ser empregada no governo, ser empregada do governo federal, ser empregada do governo estadual. As pessoas deslumbravam aquilo como uma oportunidade. Tanto que tem várias PECs correndo, que várias pessoas que trabalharam no ex-território se empregaram como funcionários federais, né? Entendi. Pessoas assim que estavam afastadas, que não têm nem o primeiro grau, elas foram reempregadas e relocadas, né? Então, assim, parte por aí já a minha análise política. Sim. A análise política, ela sofre uma crítica interna de quem analisa. Sim. Porque, em primeiro lugar, você fica revoltado, mas você não sabe para quem falar. Entendi. Entendeu? Aí você vai falar para quem? Você então, sabe que não desde tá pequena, assim, pequena que eu falo 16, 17, 18, 19, eu via que aquilo, assim, era impossível eu chegar naquele topo, entendeu? Sim. A burocracia que hoje existe no funcionalismo público tinha que ser diferente, porque hoje a gente já está com inteligência artificial na mão e você tem que sentar na frente de um cara para tirar uma nota fiscal avulsa, porque você é empreendedor individual, entendeu? Aí vamos lutar. Eu lutei pelo empreendedorismo desde da minha adolescência. Uhum. Então, assim, hoje eu me vejo lutadora pelo povo de todo empreendedorismo. Entendi. Quem empreende tem o meu apoio. Porque, assim, em primeiro lugar, a mulher é muito difícil empreender. E eu tenho uma história muito bonita que depois pode ser uma segunda parte de um podcast, em outro momento, que eu fui mãe solo, praticamente. Entendeu? Eu tive apoio, tive marido, tive filho, mas eu fui mãe solo. Então, eu trabalhei e criei. Entendeu? Ainda teve uma situação que eu perdi meu pai muito cedo e eu fui a rima de família e a minha mãe não tinha aposentadoria, sempre trabalhou com ele dentro de uma oficina de lanternagem de pintura, entendeu? E aí o INSS nunca supriu uma pessoa que nunca pagou um mês, como é que vai aposentar uma pessoa? Sim. Entendeu? Então, assim, hoje eu já me revolto, eu já sou uma pessoa totalmente revoltada. Eu não sou xenofóbica, mas, assim, eu desde pequena moro no Brasil e, assim, hoje, por exemplo... O INSS está aposentando pessoas de outro país, entendeu? Porque está morando aqui há 3, 5, 6, 7 anos e, entendeu? Isso está errado. Para mim está errado. Eu não sou xenofóbica. Sim, eu entendo, eu tenho funcionários de outros países lá em Boa Vista, porque eu tenho empresa alocada lá, eu tenho casa lá, entendeu? Sim. A minha zona eleitoral é lá. Então, Você falou sobre a aposentadoria, principalmente da sua mãe, que esteve com seu pai durante a vida toda. Eu imaginava que o Estado ele tinha meios hoje de fato aposentar quem foi dependente e tal. Não, até porque meu pai não teve aposentadoria, meu pai ele adoeceu, né? Ele teve um problema de saúde e ele teve o LOIS, eu acho que é o LOIS, sim. Alguma coisa assim que temporário, tem que fazer também prova de vida, entendeu? Isso não vai mudar, gente. Aí é um terceiro podcast. Se quiser falar sobre Constituição, estamos aqui, entendeu? Precisamos renovar a Constituição, porque quem vai defender a gente? Sim. Entendeu? Ninguém. Se não for uma Constituição reescrita e sem terceiros. Aí quem que a gente vai trancar num cofrinho lá em cima, no rei, entendeu? Para a única pessoa escrever, tipo Deus, assim, tipo, eu não tenho contar uma história. Eu não tenho conhecimento sobre Constituição. Não, assim. Mas eu tenho Constituição. Porém, aí Constituição, ela tá escrita desde 1900 e bolinha. 88, eu acho. Entendeu? Então, assim, hoje, se tu não botar uma Constituição renovada, os teus filhos, talvez, tu pode construir o mundo. Só que teus filhos não vão viver esse mundo. Entendeu? Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Tipo assim, a nossa Constituição ela é tão antiga e ela é defasada. Ela não considera
as atualidades. Por mais que tenham muitas emendas, um exemplo claro são os crimes da internet. Exatamente, os crimes digitais. Existem sim algumas... A quem você procura? Qual delegacia você procura? Isso está em um quarto podcast, porque eu tenho muita informação sobre delegacia. Por exemplo, muita gente, delegacia virtual, principalmente sobre mídias sociais, onde você tem, por exemplo, você pode ser, né, sofrer um atentado, um crime, né? Como sofrem. Ou então, muitos sites, né? Shopee, não que Shopee seja negativo. Sim, entra no direito do consumidor. Eu comprei um produto. Não, para quem você vai reclamar? O Inmetro já colocou um negócio também que eu posso vir a falar, que é uma coisa de uma coisa para Natal, que é muito importante que eu tenha esse conhecimento, né? Por ser assessora, né? E assessorar as empresas que querem ficar dentro da lei. Volta tudo, né? Volta para o meu empreendimento. Para terminar de contar, eu botei essa locadora toda hora, chamava toda hora, 24 horas, e eu não botei VHS. Eu botei só DVD. Caramba. Aí eu lembro que... foi... Isso lá no estado. Tá. Eu não procurava, né, emprego e tal, e aí tinha havido um concurso e eu não passei. Porém, muita gente que vem de fora passou, e isso é normal, é direito, é lei, né? Tá na Constituição. Então, e é isso. Quando eu botei, no caso, assim, meu filho tinha 3 anos, hoje ele tem 22, há 19 anos atrás, o meu lucro, assim, hoje dá para falar, né? Diário era R$ 1.300 naquela época. Meu filho tinha 3 anos de idade. Então, há 19 anos atrás. Então, quando eu vendi aquela empresa, foi a R$100 mil. Hoje valia X mil reais. E assim eu fui sucessivamente, depois da locadora. Eu coloquei uma escola de informática. Depois da escola de informática, eu coloquei algo de publicidade, que passava em TVs, em vários locais, que são essas propagandas de elevadores, restaurantes, né? Que passava a tua propaganda com uma sócia minha, né? Que chama Mira. Depois, aí eu voltei para minha... aí eu peguei isso assim, quer saber? Eu vou usufruir do meu currículo, e eu disse que quero aposentar, porque eu usei o marketing na minha vida toda para os meus negócios, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu fechamento de carreira. Com 40 anos, eu cheguei num amigo meu e disse assim, é o seguinte, tu é a única atendimento digital, eu tenho 47, aquela... Eu cheguei nele e disse assim, olha, eu quero parar de trabalhar na publicidade, na comunicação e publicidade off. Eu quero fechar minha carreira atendendo só online. Mídias digitais. Online. Ele, Cris, sério, ai, mexeu daqui, mexeu dali. E eu falei com 3, que eram 3 sócios, e mais jovem que eu, beijo, Rodrigo, Juan, Rafael também. Mora no meu coração, Rafael é gente boa, Rafael é gente boa. E assim, foi uma coisa super bacana, porque daí eu fui atendimento de mídia digital. Aí eu comecei na agência digital como atendimento de mídia digital. E eu disse para mim mesmo que eu só queria trabalhar se fosse em mídia digital, não queria mais off. Tipo, levar planilha para TV, levar... Agora nem vai, né? Só vai em nuvem e tal, e tem que dar recebido, depende da TV. Aí, tem que... Depende do recebido, tem que dar não sei quantos dias antes. E aí, assim, eu fui passando disso para fazer um outro tipo de serviço. Eu fui colocando assim, eu digo, o digital vai me dar. No primeiro mês, assim, eu consegui 12 empresas para ele como mídia digital. Porque eu sou muito boa como profissional. Aquela, dá licença, brilha estrela, uma né? carreira dessa, entendeu? De vendas há muitos anos. Entendeu? Eu trabalhava nisso todo o tempo, fora que tem um 4º podcast, 5º podcast que eu posso falar, que quando eu morei no exterior, eu fui acabada de formar. E meu diploma, para revalidar, que demorava um ano e meio, e eu estava com meu filho de 3 anos, e estava, né, e aí eu disse, meu Deus, o que eu faço? Eu consegui fazer o mestrado de docência universitária, porque não precisava, depois, muito lá na frente, eu revalidei, porém, eu fiz de tudo, gente, menos ser aquela coisa que todo mundo acha que todo mundo... Entendeu? Eu fiz de tudo já na vida, gente, assim. Mas é importante a gente lá saber. No exterior, eu cheguei lá, eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer morando no kitnet?
Qual foi o lugar que você foi? Corta e volta. Qual foi o lugar que eu fui embora para Buenos Aires, de Boa Buenos Vista, Aires. Roraima, né? Eu fui embora para Buenos Aires. E eu sempre muito peituda, falei, embora lá, eu acho o que fazer, que entendeu? Fazer, pronto, para quem já trabalhou de telefonista como primeiro, atendente, já tinha uma mochila nas costas de experiência. Do que você era capaz também, você sabe que, cara, eu vou me virar o que tem que me virar. A humildade me levou muito além. E eu te conto aqui, por que a humildade me levou muito além? Porque eu comecei a empreender lá fazendo coxinha. Uma pessoa formada em comunicação, entendeu? Fazendo coxinha. Aí a minha receita deu errado logo de primeira, né? Olha aí, cola em mim, faça receita boa, é pra você. Empreendedora, nível 1, master, analisada pelo, como fala, Jacan. Eu fui até no restaurante dele, muito bom, por sinal, e muito acessível o preço. Enfim, e eu sou fanática pela área de culinária, porque a minha avó... Gente, a minha vida é um livro. A minha avó, primeiro que o meu avô, um pai da minha mãe, ele foi vereador, entendeu? Na minha cidade. Então, eu me criei sendo criada pela minha mãe... pela minha avó. Aí eu ia para o sul, passava 6 meses, vinha para Boa Vista, porque, tipo assim, não tinha nada muito na cidade. Entendi. Meu pai ficava com dó, então, tipo assim, Vera, bora trabalhar 6 vezes. Aí ela dizia, Roberto, então bora. Daí comprava passagem de avião, então desde 6 anos eu viajo, entendeu? De avião. E aí eu ia para minha avó e eu tive essa experiência, entendeu? De ver o meu avô, ele trabalhava na Câmara dos Vereadores, eu achava aquilo o máximo, entendeu? Então aquilo já era assim, já na veia, sabe, coça. Por quê? Porque hoje em dia existe uma frase muito importante que vários políticos disseram. Você não gosta de política, tá tudo bem, Rafael, tá tudo bem. Só que deixa eu te falar que tu precisa gostar de alguém que goste, que tenha uma afinidade com os teus ideais. Sim. Porque se tu não tiver, o que tu vai fazer? Tu só vai sentar na cadeira e reclamar. É isso aí. Entendeu? Ou vai vender teu voto? Pra quê? Pra depois reclamar também? Não, querido. Não. Faça uso da sua vontade nas urnas. É isso aí. E assim, eu não tô pedindo voto, eu tô só pedindo que as pessoas votem com mais sabedoria. Você acha que as pessoas sabem escolher bem seus candidatos na hora de votar? Não. O povo, a massa? Eu acho que assim, tu falou agora em massa. Geral, tá? No contexto geral, hoje, infelizmente, a política anda um pouco desviada, né? Sim. Se a gente falar filosoficamente, hoje nós temos uma política que pode estar dentro dos padrões, né? Só que totalmente defasado por causa da nossa Constituição de 1988. Sim, tá? Entendi perfeitamente. E o que acontece? A gente pode até estar numa filosofia política correta, porém essa filosofia política correta traz a gente para estudar o socialismo, porque hoje a gente tem que estar dentro atualizado. Tem que estar dentro, mas tem que estar atualizado. Exatamente. A inteligência artificial está te engolindo, entendeu? Sim. Então, o número de processos cresce. Então, se você parar para pensar hoje, nós somos tipo uma pirâmide. Hoje a gente está acumulando problemas de município, acumula até que estoura no estado. Sim. Aí acumula que estoura não sei aonde. Que em Brasília. Sim. Em Brasília. Aí acumula. Qual é o topo da nossa pirâmide hoje? STF. Corta para mim aqui. Eu tenho um negócio que eu bati um print, que vou deixar gravado aqui, claro. Você pode colocar, até porque é do Fernando Gabeira, entendeu? Ele fala assim, ó. Ele fala bem assim, ó. Fernando Gabeira postou, eu até recortei de onde ele postou, mas foi na Globo News. Inclusive a Globo News, né? Ele é comentarista. Ele é comentarista da Globo News, mas eu estou dizendo assim, a empresa Globo News, ela tá um pouco desgostosa com o que está acontecendo. Aí parte o quê? Da nossa sociologia política, Sim. Entendeu? Aí o que tu vai fazer para solucionar uma coisa que está numa lei defasada de 1988? Eu não estou falando de nenhum presidente. Sim, eu entendi. Eu estou falando, por exemplo, de uma pessoa ser presa porque roubou uma pasta de dente, entendeu? E não é porque o governo não deu, é porque ele não trabalhou, entendeu? E a pessoa que atirou na cabeça do outro, ele sair porque ele tem ficha limpa. Sim. Entendeu? Ou ele cometeu um feminicídio e no outro dia ele tá lá fora para matar outra amiga minha.
entendeu? Exatamente. E isso está errado. Porque quem comete feminicídio é tipo pedófilo, tem que ficar atrás da cadeia até morrer, entendeu? Exatamente. Ou escolhe, assim, isso é um pensamento meu, entendeu? Sim, eu sei que eu sou um pouco radical, eu sei que existem direitos humanos, porém eu vou falar uma coisa muito séria aqui, que foi o Gabeira. Desculpa, o Fernando Gabeira. Ele é crítico, né, da Rede Globo, sim. Crítico político da Rede Globo, e eu, assim, eu até sou muito crítica, porque eu tenho a minha opinião, eu acho que a minha opinião, às vezes não, eu tenho certeza de que deve ser ouvida, porque eu tenho uma postura muito correta, e eu sempre procuro que a política chegue ao final. Ai, a Cris é de esquerda ou de direita? Eu quero que a política funcione. A política não é uma arma empresarial. A política não é para você alavancar carreira. A política é para você trabalhar para a pessoa que te elegeu. Fernando Gabeira, crítico da Globo, disse o seguinte, abre aspas, o Supremo está mergulhado numa cegueira típica de quem detém muito poder e acha que basta apresentar argumentos mais ou menos interessantes para enganar as pessoas. O STF luta para salvar a democracia e quem vai nos salvar dos nossos salvadores? Ele luta para salvar a democracia defasada, que ele está em cima da Constituição. Porque qual é a base que ele tem? A Constituição de 1988, ele está sentado nela. E além de estar sentado nela, se você parar para assistir a TV Senado, entendeu? Você vai ver, mas muita gente não quer. Mas é isso que eu estou falando, você tem que gostar de quem quer. Sim. Entendeu? E foi isso, disse o jornalista Fernando Gabeira da Globo News. Então, assim, gente, é sobre a pirâmide que eu estava te falando. Cris, um dos temas que eu principalmente verifiquei na sua rede social, que é uma causa que você luta hoje, é a violência contra a mulher, né? Eu queria te perguntar, por que esse problema, isso ainda acontece, mesmo com os avanços sociais que ocorreram nos últimos anos, qual é o problema estrutural da nossa sociedade que faz com que isso aconteça hoje em dia? Em primeiro lugar, assim, eu hoje me coloco, né, como porta-voz, né, porque, como eu te falei, eu acho que as pessoas acabam escolhendo alguém que fale ou entenda ou defenda os direitos de todos, né? Sim. Então, assim, o que eu percebo é que hoje a violência contra a mulher está alarmante. Ela só vem, tipo assim, crescendo mais ainda. Né? Pelo fato aqui, eu dei uma pesquisada, aquela cola, né? O pior é que o número só avança e de município para estado, de estado para grandes capitais, entendeu? Para metrópoles, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, entendeu? Curitiba também. Então, essa violência hoje, ela já tem uma pesquisa. Eu prometi que não ia falar de números, né? Mas aqui eu vou ler porque eu acho que é bem legal. Porque quem fez essa pesquisa nacional de violência contra a mulher foi realizada pelo Instituto de Pesquisa do Senado. E ele diz que 4 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência esse ano. Em ano de 2025, gente. 4 milhões. Vai, vamos resumir, né? E outra coisa, seja violência doméstica ou familiar. Sim. Porque tem a mulher que apanha do marido, tem a mulher que apanha do namorado, tem violência abusiva, emocional, por palavras, entendeu? E, infelizmente, assim, no meu ponto de vista, hoje, ela tem um crescimento que é exponencial. É exponencial demais. Ela não tá decrescendo, ela está crescendo. Crescendo totalmente. A maioria das agressões, 71%, ocorreu na frente dos filhos. Caramba. Entendeu? De cada 10 casos, 7 ocorrem na frente de crianças. Eu sou exemplo de um. Infelizmente, sem nomes, né? Mas eu sou exemplo. Isso é ruim. Eu não quero que isso aconteça com você, mulher, entendeu? Sim. Porque eu já apanhei e não sabia nem porquê. Entendeu? No outro dia eu acordei com o lado do rosto todo doído, inchado. Entendeu? Deus. Tipo assim, porque eu dormi chorando, rezando. Nós tínhamos, né, saído, confraternizado, chegamos em casa.
E no outro dia é tipo, ou eu vou comprar carne, eu tô indo no mercado. Normal. E eu tinha que continuar a vida normal. E o meu filho, mãe, porque o barulho ontem, mãe, porque o grito ontem. Falei, eu e o seu pai estávamos rindo. Nossa. Entendeu? Aí, tipo assim, a mulher tem que ter uma segurança de confortar aquele filho, Sim. entendeu? E também eu digo aquela criança, né? Porque, tipo assim, aquela criança do marido, né? Porque às vezes eu penso assim que ou ele tem algum tipo de problema, porque como que ele chega a bater? Qual foi o problema dele para ele chegar e bater? Entendeu? Então o problema não é comigo, é com ele. Sim. Entendeu? Porque existe um respeito quando você tá junto de uma pessoa, né? De um parceiro, de um namorado, de um ficante. Sim. E outra, ainda existem as regras que o feminicídio ele está mais ligado não só para os homens que só odeiam as mulheres por ser mulheres, entendeu? Isso é o feminicídio de verdade, entendeu? Sim. Porque ela põe um batom, aí outro homem olha ela na rua e ele olha, e aí a doença dos ciúmes chega em casa e dá uma pisa na mulher. Aí onde que vai parar isso? Aí bateu com a mão, bateu com isso, bateu com aquilo, mas e aí onde vai a culpa? Tipo, eu estou levando em consideração essa violência porque tipo, eu vou dizer assim, tu vai me culpar que nem aquela menina, a menina passaram a mão na bunda dela na praia porque ela foi de mini saia. Isso não é, eu não tô sendo feminista, tá? Mas isso é respeito. Não interessa a roupa que ela veste, um homem pode usar um shortinho e uma blusa. Sim. Entendeu? Pode andar de qualquer jeito. Entendeu? Eu vou passar a mão nele só porque ele tá com pouca roupa. E olha, nós moramos no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é uma cidade que é difícil. A pessoa não encosta em você sem nem te pergunta. Né? Isso é muito sério aqui. Sim. E eu gosto disso, entendeu? Então, assim, eu tô também levando, porque hoje existe não só sobre o feminicídio, né? A violência contra todas as mulheres, né? Sim. No trabalho e familiar. Sim. Hoje em dia, né, nós estamos no século XXI, a sociedade brasileira, né, ela ainda se baseia naquele patriarcado, assim, naquele passado, assim, onde a figura masculina, ela tem que ser respeitada e a figura feminina, ela tem que ser baixar, tipo isso. E isso é muito ruim hoje para a mulher do hoje, a mulher atual, a mulher que, sabe, sai junto com o marido para trabalhar. Sei. Ela leva, um dia ele leva, um dia ela leva o filho, entendeu? Volta junto e ele joga o pé no sofá e ela faz a comida. Tipo, não é feminismo, mas pô, você tá vendo quanto ela ralou? E cadê o filho? O filho só pede mãe. Mãe é mãe até a morte. Ele vai gritar mãe sempre. Então, intervém. Não, troca pelo pai, eu tô aqui, pô, divide comigo, entendeu? E outra, ainda vem a situação de que, muito tempo atrás, o que acontecia? A gente foi criado vendo, eu, por exemplo, né? Fui criada vendo a minha mãe obedecendo meu pai. A princípio, eu fui criada para ser, tipo... Tipo, dona de casa, por exemplo. Sim. Né? A minha avó, o meu empreendedorismo também vem de uma coisa bem legal, né? Que isso aí é bem... A mãe do meu pai, ela é italiana e ela vendeu quindim até comprar uma Brasília. Caramba, que história legal. Zero na loja. Que história legal. Muito legal. Aí ela ensinou a gente a fazer quindim. Quem faz melhor é meu primo Gregory, mas ela ensinou a gente a fazer quindim. Então, assim, eu vim de uma família já, né, que tem essa história. E meu avô fazia o trabalho dele e ela o dela. Entendeu? Então, assim, Entendi. Por isso que eu fico, assim, pensando que a mulher não pode ser invalidada. A mulher já conquistou o espaço dela faz muito tempo. Sim. E, tipo, ela só tem que ser reconhecida, valorizada, porque eu tenho o olho azul e eu sou loira, aí você vai ter um fenotipo, assim, tipo, e discernir o que eu sou. Entendeu? A gente perturba a ideia de que o sexo masculino, como eu falei, é superior ao feminino, porque aquela velha história, né? Que para as meninas casar virgem tá tudo bem, mas o pai levar o filho numa casa de programa tá ótimo também. Só que, tipo assim, uma verdade não condiz com a outra. Sim. Mas isso são princípios diferentes, de culturas diferentes,
regiões do Brasil inteiro tem o índice de feminicídio, estupro de filhas, de mães solteiras que tentaram vida com padrastos. Em Boa Vista mesmo, em Roraima, antes de 2023 fechando, teve um caso muito grave de um cara que era policial, com escalão alto dentro da polícia militar, se eu não me engano, e ele era pedófilo total. Ele fazia coisas com a menina, sabe? A menina passou quase 1 ano para falar para a mãe dela com medo de separar, porque eles tinham filhos juntos. Gente, isso é muito ruim, muito ruim, muito. Imagina, e isso assim, e ela conseguiu separar e sair. Tem mulher que permanece porque precisa, porque não tem dinheiro, entendeu? Porque ele, no mínimo, ela foi falar e ele disse que eu vou fazer isso, você não me conhece, entendeu? Aí fica assim, aí já fica uma tortura emocional, entendeu? Uma violência emocional. Uma prisão, entendeu? Tá vivendo uma prisão. Né? Exatamente. Eu também já sofri uma violência emocional, várias, na verdade. Porque, assim, a verdade, assim, algumas pessoas, elas acham que por elas, né, se portarem com a voz mais elevada, né, e, tipo assim, por um caso ter estamos juntos dentro da casa. Aí só porque tu ganha um pouco mais e um pouco menos, você manda mais que eu. Isso ainda tem, né? Muito, muito. Por quê? A mulher conseguiu ganhar o espaço dela na sociedade, mas ela não conseguiu equiparar. Hoje, uma mulher diretora não ganha o mesmo. Sim. Corta, mulher diretora, tá? Hoje, uma mulher que é X, tem um cargo X numa grande instituição, não ganha, talvez, a mesma coisa que um homem. Que tem o mesmo cargo. Tem o mesmo cargo. Mas por quê? A gente também vem do patriarcal, que nem eu estava falando anteriormente. As mulheres não estudavam. Minha mãe tem 1º grau completo. Mas não foi porque os meus avós não deram estudo. Porque ela via tanto a minha avó trabalhar que ela preferia ficar ajudando a lavar, ajudando a passar, ajudando não sei o quê. Entendeu? Então, tipo assim, vai também dos exemplos, né? Das não insistências dos pais. Sim. Né? Sim. Enfim. Você falou um tema sobre a violência, sobre o medo, né, que acaba se tornando prisão, longe de ser o meu lugar para falar sobre isso, mas eu já escutei de uma das minhas melhores amigas falar, olha, eu não contei porque eu tinha medo do meu pai matar ele. Então, entendeu? Aí então, já olha parte. Esse tema, olha onde esse tema vai. Eu guardei muito, assim, muita coisa. Olha a preocupação dela. Eu já tipo passei assim, eu tinha medo do meu pai matar ele, meu pai preso. Até porque meu pai, ele não era muito... ele era normal. Entendeu? Porém, assim, ele não guardava a resposta para te dar depois de um dia, não. Ele te dava, tu falava, ele te dava na mesma hora. Sim. Então, assim, se eu falasse para ele, ele pegava o carro e ia resolver aquele problema naquela hora. Sim. Entendeu? Então, assim, eu realmente ocultei muitas coisas dos meus pais. Por esse medo. Por esse medo, entendeu? Por esse medo. E, assim, já dormi dias fora de casa com o rosto inchado. Entendeu? Enfim, eu já... Nossa... Mas, assim, tem uma época que a gente vira a chave. Aí você me pergunta, mas você já denunciou? Aí você já denunciou? Não. Por quê? Por causa que eu achei que não era a hora, eu achei que não era o momento, eu fiquei com medo, eu não falei para o meu pai, entendeu? Eu fiquei com medo porque eu tinha um filho... A mulher tem vários medos, tem medo do que a sociedade vai falar. Então, a mulher tem um limite muito grande, tanto que a mulher tem um limite de dor enorme, e o homem tem um limite de dor bem ínfime, entendeu? Mas não é por isso que você vai agredir só verbalmente uma mulher, entendeu? Sim. Eu já bateram na minha cara, já me agrediram verbalmente, mas eu não estou me lamentando aqui, só que eu estou dizendo para você, mulher, para não deixar com que façam isso com você. A tecnologia, ela é tão avançada hoje em dia, e a gente, pelo menos eu não conheço ou não ouvi falar, a gente não tem ainda uma solução que consiga denunciar de uma forma clara um homem que já cometeu alguma agressão a uma mulher, que já tem alguma passagem por isso,
para que a mulher consiga observar aquele histórico antes de, de repente, começar a se relacionar, sabe? É. A gente não tem uma segurança para isso antecipada. E aí vai descobrir com comportamento, e às vezes não consegue nem perceber o comportamento, mas aí passa um tempo, aí quando vê já está num grau que para sair, e todas essas prisões que você mencionou, a gente poderia, óbvio, né, é um papel nosso como sociedade tentar trazer tecnologia para ajudar. A gente usa tecnologia para tanta porcaria, entendeu? O que a gente não faz para poder ajudar esse tipo de coisa, sabe? Então, sobre a tecnologia, eu sei que há na Europa um aplicativo que é cadastrado como se fosse de encontro, aqueles encontros que você localiza a pessoa mais perto de você, porém é um aplicativo ao inverso. É só de mulheres e essas mulheres se cadastram para saber se a pessoa se, por exemplo, ela vai no local, aí ela saber quantas pessoas, alguma mulher que sofreu, agora tem que ser uma coisa real, né? Claro, uma denúncia. Na verdade, assim, eu percebo que esse aplicativo da Europa, ela não é de denúncia, é denúncia, assim, para não chegar na polícia, elas denunciaram, fizeram um aplicativo, alguém fez esse aplicativo, e aí quando você está próximo de um bar que tem, elas mudam de local, elas saem de perto, entendeu? E identifica, se ela coloca assim para pesquisar, se o cara que ela vai sair tem, aí identifica que o cara está cadastrado, bipa assim, pi, com a cara dele vermelha. Assim. Cris, além da Delegacia da Mulher e as ONGs de apoio, existe outra maneira de proteção? No caso, o Brasil inteiro, né, já está com uma campanha, né, contra a violência contra a mulher, para que todo o país se mova, né, e que não fique aquela... Vou falar de novo, tá? Tá. Todo o Brasil ele já está numa movimentação, que existe uma campanha governamental, né, que está sendo aplicada, ou poderá ser, ou vai ser, em alguns estados, né, que vão aplicar ou não, sobre a violência contra a mulher. Né? Porém, a ABNT ela pulou na frente, porque ela lançou um certificado, né, que o governo, né, federal, ele já tem uma campanha que está correndo no Brasil, que está atingindo todos os estados, né, para abranger todo esse déficit, né, esse não olhar para a mulher, né? Porque acaba tendo uma brecha, acaba tendo um nicho que não é atendido, a população de baixa classe, ou até mesmo a de alta classe. Por exemplo, muitas pessoas de alta classe utilizam 180, denúncias anônimas. Aí, como que a pessoa geralmente, né, é abrangido na porta de casa, quando vai atender o interfone, aí alguém ligou, ou o filho, minha mãe está sendo espancada, por favor, manda a polícia. Nossa, tem acho que já está rolando essa campanha, e é isso que acontece. Seu endereço, por favor, onde é que você está? O cara vai lá, atende, aí já tem essa coisa, né, de tipo, proteção, é um adendo a mais, né? É uma segurança ali que vai dando, né? Essa coisa assim, segurança, porque a mulher... Aí é tão difícil falar, porque todo mundo diz assim, a mulher é sexo frágil. A mulher é um sexo sensível. Ela tem uma coisa que é um feeling feminino. O homem não é sobre ser o homem, entendeu? E eu não estou falando sobre LGBT, etc. Eu estou falando só dessa pessoa que é feminicídio, que é agredida, até tem feminicídio de comportamental, entendeu? É um distúrbio emocional já que ela sofre por causa que o cara tem, ela é codependente do distúrbio emocional que a pessoa sofre, entendeu? E hoje, fora o que o governo está fazendo, existe a ABNT, que ela lançou a certificação Nós por Elas, que hoje, se eu não me engano, o Paraná é um estado que está atendendo a todas as empresas e a todo o governo, a todos os municípios, está dentro da certificação Nós por Elas, que anota esse número, PR 1019-2023. Ela preconiza e é o primeiro passo para se conseguir o selo, tá, de boas práticas no combate à violência contra a mulher. É uma certificação, tá, desenvolvida
para o público feminino se sentir mais seguro, Sim, entendeu? dentro das empresas. Dentro das empresas, dentro dos institutos, das secretarias, Sim. dentro dos órgãos públicos, principalmente, Sim. né? Porque a maior denúncia que tem também de mulheres, ou até mulheres com medo, que elas se oprimem de não falar porque elas têm medo de perder o emprego. Sim. E aí, onde que ela vai? Ela vai lá, né, para aquele passado onde a mãe dela abaixava a cabeça para o pai dela. Então, esse certificado, né, o Nós por Elas da BNT, é um certificado assim, de grande valia para todo o nosso Brasil. E eu assim, aconselho a todos os estados, principalmente os estados que querem defender a violência contra a mulher no trabalho e familiar. Porque é uma forma de você estar defendendo aquele sexo sensível, não é um sexo frágil, entendeu? É uma mulher, é uma flor, sim, mas ela pode o mesmo que você, assim como o homem é considerado como algo mais forte, entendeu? Então, assim, nunca subestime uma mulher, nunca humilhe uma mulher com palavras, com nada, não bata em ninguém. Ninguém merece apanhar, entende? Sim. Cris, como é que cada pessoa que ocupa cargo de liderança ou não, né, pode contribuir para um ambiente mais seguro para seus colegas de trabalho, para quem está no dia a dia convivendo? Como é que as pessoas... Quando a gente fala liderança, porque só está muito viés ali no cargo de liderança, ele pode tomar a decisão do que fazer dentro da empresa. Como é que essas pessoas podem melhorar e garantir mais segurança para as mulheres? Em primeiro lugar, a empresa, os empreendedores, sim, eles têm mais facilidade porque eles têm uma autonomia, sim, diante do regulamento interno da empresa. Sim. Ponto. Estamos falando de gestão empresarial. Sim. O RH, né, com certeza deve trabalhar um endomarketing dentro, sim, dessa empresa, que daí já é um departamento muito importante, porque faz com que as pessoas se conversem, ter uma assessoria de comunicação, onde, tipo assim, acolha, né, todas, se houver reclamações, que acolha, né, sim, e se houver reclamações, que leve ao fim, né, para quê? Porque, assim, eu até anotei aqui, porque o compromisso de construir um ambiente mais acolhedor e seguro, sem nenhum tipo de preconceito, entendeu? Porque hoje, qualquer tipo de violência contra a mulher é uma discriminação, sim. Como qualquer mulher também que levante a voz ou a cara crachá. Sim. Ela não pode fazer isso, como também a mulher não pode. Na verdade, a nossa luta é por ela, né? Mas ela é sempre mais contida, a pessoa que é mais regulada. Então, assim, é preciso incentivar, porque tem essa desqualificação, entendeu? Fulana entrou agora, é secretária, e aí, fulana, isso que é... Não pode, tem que primeiro ser acolhida por todos, porque senão daqui a pouco o coleguinha está subindo com ela, né? Daqui a pouco está mandando mensagem, né? No grupo da empresa tem o telefone dela, aí ela tem namorado ou tem marido, aí já manda uma foto de nude, porque isso se tornou normal, nossa, né? Senhora. E aí também já é um abuso. Sim. Aquela, né? Hoje eu mesmo estava falando sobre jejum auditivo, uma coisa que nem existe, na verdade, mas existe aquelas pessoas que elas... Desculpa aí, mas eu não quero ver teu nude, entendeu? Não tem, gente. Tem pessoas que têm a vida diferente da sua, cada cabeça é uma sentença. O exatamente. Respeito tem que ser mútuo. A preocupação com a qualidade de vida de todos deve ser constitucionalizado dentro da empresa, entendeu? Dentro de um regulamento que a empresa crie, e principalmente os órgãos federais que já estão movimentando para isso, eu creio. Porém, os órgãos estaduais e municipais, eu peço, tá, que acesse o link da BNT, entre nas normas, né, da certificação da PR 1019/2023, leiam, porque é muito interessante, porque acaba sendo um projeto, porque eles demoram mais, né? Órgãos públicos, municipais e estaduais demoram um pouco mais para engrenar. Sim. Né? E esse fato de engrenar
né, acaba, às vezes polui, às vezes demora, não é célere o suficiente para acompanhar o que a gente está falando, que é um boom do Brasil, que é o feminicídio, né, que o feminicídio cresceu uma porcentagem assustadoríssima, né, em 2025. Então, assim, eu peço que todas as empresas, MEI, todas, você, Se adequem, né? se adequem a essa PR 1019. Adequem não é uma palavra forçado. Eu acho que tem que ser porque você quer mostrar que você é uma pessoa que está dentro das normas técnicas. Sim. Por que você não vai mostrar? Por que você não vai querer ter um selo que é nós por elas? Traz todo o benefício, entendeu? Possível, até mesmo para a mulher como trabalhadora. Só vem benefício. Cris, eu queria te pedir para deixar um recado para a mulher que está em casa, que se vê numa situação de abuso, violência, dificuldade, ou que já passou por isso em algum momento da vida também. O recado que eu queria dar para todas essas mulheres em primeiro lugar, não tenha medo de empreender. Porque você viu a minha história, você viu pelo que eu passei, você viu as minhas experiências, e foram superficiais que eu te contei. E hoje eu estou aqui para te contar essa história. Hoje eu me sinto uma pessoa que tem uma voz pelas empreendedoras mulheres, pelos empreendedores todos, entendeu? Que eu gosto de quem empreende no Brasil. E gosto também das mulheres que tomam essa decisão, principalmente. Por quê? Muitas mulheres, elas acabam sendo acoitadas pelos homens, né? Ah, fica aí, né? Não vai para a rua, não precisa, eu te sustento. Aí começa a dominação, né? O domínio. Pá. Cria uma dependência para todo mundo. Exato, daqui a pouco ele tá um narcisismo em cima de ti. Ah, mas você... Para onde você foi? Para onde você vai? Não vamos sair. Não tem dinheiro, aí começa, né? Aí, tipo, daí a mulher começa a se achar, tipo, poxa, eu tô aqui em casa, então preciso fazer alguma coisa. Vai e faça, tá? Por quê? Você precisa ter a sua vida. Não é que você tem que ter a vida paralela dele, você tem que ter a vida para sustentar com ele. Você tem que se sentir útil para você, entendeu? E ele não pode bater em você. Se você está sofrendo isso, se Deus o livre acontecer alguma coisa, você tem todo o suporte sim, você tem 180, você tem delegacia da mulher. Qualquer delegacia recebe você e encaminha para a delegacia da mulher, qualquer delegacia mais próxima de você. Você pode ir e você pode parar até um carro da polícia no meio da rua, se for o caso. Entendeu? Eles vão te acolher e vão te levar, vão te encaminhar para a delegacia. Sim. Isso pode e é de trabalho do governo, sim. Né? Do governo, responsabilidade do município, do governo atuar, do governo federal, né? Da assistência de polícia. E tem muita coisa também, não só empreender, porque assim, é duro, porque tipo, você vai empreender, mas aí você sofre, porque o cara daí começa, né, às vezes a pessoa fica na sua cabeça, você Sim. saiu, aí começa uma roda de ciúmes, né, e que aqui não leva a nada. E aquela mulher que ela sofre violência, não é só violência física. Milhares de mulheres, eu acho que sofrem violência verbal. Sim. E aí acabam se trocando, porque não tem nada que machuque mais do que as palavras. Não tem mais. Sim. Não se deixe machucar por palavras e nem machuque por palavras. Porque isso fixa na cabeça da gente, aí você vai ter que ir para uma terapia, querida, entendeu? Aí realmente você não pode aceitar, porque tem gente que pode te ajudar sim. Muitas mulheres não empreendem, sabia? Por medo. Medo da pessoa que ela está vivendo, porque sofre ameaça, sofre... Porque você é isso, você não está conseguindo, entendeu? Sabe, bota a mulher lá debaixo, sabe, bem baixinha, e não é legal. Como que você vai trabalhar no outro dia? Você tem que levar seu filho na escola, você tem que ir para o seu trabalho, você não vai chorando. Quantas mulheres eu já vi do meu lado, eu mesma, chorando e trabalhando. E aí eu lembro que a minha chefe falava assim, Cris, você tá bem? Eu falei, tô. E a lágrima assim, ó, descendo. Tô. Tá bem mesmo não, Cris? Vem aqui pra cozinha, você precisa conversar. Chegou na cozinha, era o tipo, você tá bem? Lógico que não. Imagina uma pessoa trabalhando no automático, assim, sabe? Porque
tem que pagar, a conta de luz chega, né? E as coisas chegam, e eu sempre fui uma mulher muito ativa, muito ativa. Eu nunca fiquei em casa, e o problema não é ficar em casa. O problema é você ter o seu trabalho, você ter autonomia de que você é uma pessoa e que você não pode sofrer nenhum tipo de violência, nem doméstica, nem familiar, nem de trabalho. Seja ela dentro da sua casa, do seu trabalho, seja o seu trabalho de empresa privada, municipal ou estadual. Procure ajuda, não deixe passar, porque quem deixa uma vez, volta a segunda, volta a repetir, vira freguês. A pior coisa é isso. Perfeito. Porque ela sofre uma dominância. Sim. Isso é ruim. Sim. Olha, Cris, obrigado por você ter vindo. Fiquei muito feliz. Obrigada a você por ter me dado esse espaço. É tão bom, assim, levar esse tipo de informação, Sim. que é uma informação tão importante para construir um mundo, né? Um mundo empresarial, um mundo de gestão de pessoas melhor. Nesse Exatamente. Mundo digital, né? Que eles precisam ser criados para trabalhar todos juntos. Né? Como nós falamos, você que está aí nos assistindo, você mulher que gosta do digital, construa um app Sim. sobre essas pessoas que têm, se já tem, por favor, manda aqui para o podcast do Rafa, Sim. que o Rafa com certeza vai depois passar, e não fiquem calada, tá? E outra coisa muito importante que eu gostaria de falar é que todas nós, mulheres, precisamos incentivar a que todos os ambientes que a gente esteja, seja um ambiente assim, Rafael, um ambiente acolhedor e seguro, entendeu? E que esteja, como que eu vou te falar, preparado, assim, para promover a cultura do respeito. Que isso Exatamente. As pessoas parece que perderam Exatamente. No meio do caminho. Sabe? As coisas foram se tornando tão automáticas que o respeito Sim. acabou. E a primeira coisa que acaba, quando acaba o respeito, vem a briga, desavença, aí gera tudo. Gera briga, gera mal-estar, estresse, polícia. Sim. Perfeito. Isso é muito ruim. Perfeito. Eu estou aqui para ajudar no que for. E várias novidades por aí. Eu queria te perguntar, quem assistiu o programa e não conhece você ainda e quer seguir nas redes sociais para ver o que você coloca lá de informação. Pronto. Segue aí, Cristina B de bola Neri, com Y. Arroba Cristina B Neri, entendeu? Com Y. Me segue lá, que eu tenho muita informação e eu quero passar, assim, muito conhecimento. Sim. E também, eu acho assim que as vivências que nós cruzamos dentro da nossa vida são aquelas que nós passamos, ficamos de cabeça baixa, nos erguemos ou entramos de cabeça alta, tivemos que baixar. Isso é uma vivência. Então, todas as vivências que nós temos na nossa vida nos levam a ser uma pessoa mais inteligente. Então, não deixe que uma má experiência te faça uma ferida. Perfeito. Que marque você. Não. Abra a boca, faça com que o trabalho que você está, com o cargo que você assumiu, que a sua empresa, o seu município, as pessoas ao seu redor comprem a briga da cultura de respeito no ambiente de trabalho, sem violência, contra as mulheres de todo o nosso Brasil. Isso é muito importante. Olha, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns. Obrigada. Eu tenho certeza que ele é muito, muito importante e já mudou e vai mudar a vida de muitas mulheres nesse Brasil. Obrigada, Rafael. Obrigada mesmo. Parabéns, obrigada mesmo. Por ter dado essa oportunidade aqui. Obrigada. Parabéns. Esse foi mais um Construindo Política. Espero que você tenha gostado do programa, assim como a gente amou aqui. E até o próximo. Tchau, tchau.